Estados Unidos aprovam tarifa zero para 80% das exportações argentinas. Os Estados Unidos aprovaram um acordo que elimina tarifas de importação para até 80% das exportações argentinas. O entendimento, anunciado pelo governo de Javier Milei, abrange cerca de 100 produtos com destaques para alimentos, commodities agrícolas, energia, lítio e itens industrializados. Já setores considerados sensíveis pelos americanos, como aço e alumínio, continuarão sujeitos a tarifas de 50% sob justificativa de segurança nacional. Né? Porque, só para vocês entenderem, o que é a tal da justificativa segurança nacional? Os caras entendem o seguinte, olha, se a gente começar a importar demais aço, alumínio, etc., a nossa indústria aqui dentro não vai ficar tão forte. E se um dia der algum problema, nós vamos ter um problema de segurança nacional, porque a nossa indústria não vai ter a produção de aço e alumínio tão forte como deveria ser, certo? O acordo é resultado, desce um pouquinho mais, de uma negociação direta entre Washington e Buenos Aires, que vinha ocorrendo desde o início do ano em meio à política comercial mais agressiva implementada pelos Estados Unidos, que recentemente estabeleceram sobretaxas de ao menos 10% sobre parceiros comerciais, incluindo o Brasil. A Argentina, no entanto, obteve condições preferenciais e isenção para a maior parte dos seus principais produtos de exportação. Para o governo de Milei, de acordo com fontes oficiais, os 10 produtos prioritários contemplados pela medida respondem por cerca de 80% das vendas argentinas no mercado americano. Entre eles estão cortes de carne bovina, grãos derivados derivados agroindustriais e minerais estratégicos. A decisão também abre espaço para discussões futuras sobre um possível tratado de livre comércio que dependeria de entendimentos no âmbito do Mercosul. Para o governo Milei, a medida é considerada uma vitória estratégica que reforça a proposta de transformar a Argentina em uma das 10 economias mais abertas do mundo. Já analistas apontam que, embora o acordo amplie a competitividade de setores exportadores, ele mantém barreiras relevantes à indústria pesada e não resolve integralmente déficits comerciais bilaterais. Tá, o lance é o seguinte, velho. Você entende que tá rolando taxação no mundo inteiro? Você entende que está havendo negociação no mundo inteiro? E você tá aí todo ingênuo achando que o Eduardo Bolsonaro tá trabalhando para que o Trump compre uma briga com o Alexandre de Moraes? Você entendeu que é muito burro você pensar isso? Né? Você entendeu que é muito raso? Eu fiz um vídeo ontem, né, explicando tudo isso. E aí, claro, a maior parte da galera entendeu. Inclusive, eu quero agradecer você que faz parte do nosso público, porque o nosso público, modéstia à parte, é um público mais inteligente, cara. Você não cai em narrativa simplificada e imbecil, né? Eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro hoje, vindo pra cá, onde ele fica falando lá, eu não sei o que lá, se o governo acha que imposto é bom, por que ele tá reclamando da taxa do Trump? É sempre essas lacradinhas nível primário, essa coisa ridícula, né? Pra falar que o Trump, o Trump está incentivando a você investir nos Estados Unidos, né? O deputado federal por São Paulo, brasileiro, incentivando as pessoas a irem para os Estados Unidos e empreender lá. Aí eu fiz um vídeo explicando tudo isso, a maior parte da galera entendeu, só que tem uns comentários assim que... Eu vi um hoje, o cara comentou hoje isso. Eu não vi em nenhum momento da carta do Trump ele citando os BRICS. Então não tem nada a ver com o BRICS, não, realmente assim, deixa eu te falar uma coisa, o Trump, ele está taxando o mundo inteiro, está falando mal do BRICS desde o começo do ano, tá? Tem China e Rússia no bloco econômico, o Brasil cede, isso não tem nada a ver com o BRICS, tem a ver com o Alexandre de Moraes. Assim, cara, é muita vontade de ser burro, é muita vontade de ser escravo de um, né? Lula diz que Brasil sobrevive sem Estados Unidos e promete buscar novos parceiros. E aí vamos lá, vamos voltar nessa parte estratégica do Brasil, que é o seguinte, o Lula, por meio de ideologia, né, ele tende na cabeça dele a acreditar nessas coisas que ele quer acreditar, de que, não, nós vamos ter uma América Latina aqui toda socialista, vamos fazer o Foro de São Paulo e tudo... vai dar certo, e agora que ele tá mais velho, inclusive, como você sabe, o tal do córtex pré-frontal funciona menos, então ele tá sem freio. Irmão, e se eu der umas broncas nos Estados Unidos aí, e mano, vamos fazer parceria com a China, vamos fazer parceria com a Rússia, eu acho que vale mais a pena a gente, né, pedir arrego pro Xi Jinping, a gente chegar em Pequim e falar, por favor, nos salve do imperialismo americano, eu acho que é uma boa decisão, não é mesmo? E aí ele tá apostando nisso aí, velho, né? Eu quero lembrar pra você o seguinte, o Lula, ele é tão, né, quando ele ganhou a eleição em 2002 e ele virou presidente em 2003, ele deu uma sorte, né? Isso foi sorte de pegar o boom dos commodities, né? Por conta, inclusive, do
do crescimento da China na época, né? A China estava investindo muito, principalmente em infraestrutura e moradia, né? Eu lembro que na época ali, cara, putz, a sucata de aço subiu pra caramba, porque a China e a Índia estavam importando muita sucata, eles estavam comprando sucata pra caramba, nem sei como é que tá hoje o mercado, né? Então os caras estavam crescendo muito, cara, a soja explodiu de preço, tudo, então as nossas commodities explodiram. E o Lula teve uma chance única de pegar esse boom das commodities e transformar o Brasil, né, estruturalmente, num país industrializado, né, de realmente modernizar as leis trabalhistas, as leis tributárias e fazer com que o Brasil se industrializasse. Mas não, ele jogou tudo isso fora, né, roubou a Petrobras para se manter no poder, etc, etc, etc. E hoje, esse mesmo Lula, né, aposta nisso. Não precisa dos Estados Unidos. Vamos ali, China e Rússia e tamo junto, né? Enfim. Não, volta lá na matéria, acabou? Tinha mais? Não, tem mais. Então desce aí. Vamos lá. Desce mais. De acordo com o presidente, a relação comercial dos Estados Unidos não é essencial para a sobrevivência do Brasil, né? Vamos ter que proteger o setor produtivo, vamos ter que procurar outros parceiros para comprar nossos produtos. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Cara, que coisa pra caramba, velho. Tipo assim, você ter 1,7% do PIB de exportação para os Estados Unidos é muita coisa, velho, né? Não é essa coisa que a gente não consegue sobreviver nos Estados Unidos. Desce aí. Ele afirmou que buscará resolver o impasse do tarifaço com base no diálogo e na negociação, mas garantiu que o Brasil não abrirá mão da reciprocidade e, se Trump não recuar, procurará novos mercados. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe, tem outro presidente que queira negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Se os Estados Unidos não querem comprar, vamos procurar quem queira. Eu vou te falar, no espírito do que ele está falando, ele até tem alguma razão, né? De fato, os governos mudam, as coisas mudam o tempo todo, né? O Brasil não morre se a gente perder um parceiro comercial como os Estados Unidos, mas não é hora para isso. Nós não estamos no momento para isso. E mais, só uma coisa, a chave está dentro do carro. Ah, tá. A chave está dentro do carro. E mais, neste momento, né, onde a gente está nessa crise e tal, e que o Brasil não fez a sua lição de casa, nós não podemos nos dar ao luxo de arriscar perder parceiros comerciais, sejam eles quais forem, por conta de ideologia, por conta de política de governo ideológica, né? Enfim, né? Em entrevista ao Jornal Nacional, na noite dessa quinta-feira, o presidente Lula falou sobre a tarifa de 50%. Então, teve a entrevista do Lula, que aliás, tá? Pessoas que entendem de política assistiram a notícia, falaram que o Lula estava preparado, tá? Para essa entrevista. A ação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o seu Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria, ou quem sabe com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer Pausa comércio aqui. exterior. Deixa eu falar uma coisa. Deixa aí que a gente vai reger o resto. O que o Lula tá falando até teria algum sentido. Até teria algum sentido. De fato, cara, se você é uma grande potência do sul global, e lembrando, sul global não significa estar no hemisfério sul, tá? Não necessariamente significa você estar no hemisfério sul. Quando a Dilma falou sul global, viu um monte de gente lá zoar. Cara, você tem 1 milhão de coisas pra zoar a Dilma, menos isso, tá? O que o Lula está falando até teria algum sentido.
se nós tivéssemos feito a nossa lição de casa. Não adianta, irmão, você ser uma criança em relação à industrialização, ao mercado de trabalho global e você querer peitar os adultos. Não adianta. Porque o nível de complexidade da infraestrutura brasileira, ela é pífia. Eu vou explicar pra você. Como é que você vai competir? Como é que você vai sentar à mesa com os grandes, enquanto você tem os Estados Unidos, que tem, mano, não preciso nem te dizer, né? Que os caras lá no início do século XX já fizeram a lição de casa e enfiaram ferrovia em tudo quanto era lugar do país, tá? Os caras conseguiram, na expansão, no início do país, dominar duas costas, pegar a bacia do Mississippi inteira. Meu, como é que você vai competir com a China, que nos últimos 70 anos falaram assim, irmão, vamos abrir o mercado, vamos jogar o jogo, vamos fazer o que tem que ser feito e nós vamos nos tornar independentes. Irmão, é estrada pra tudo quanto é lugar, é trem pra tudo quanto é lugar, é tecnologia pra caramba, é parque industrial, é parque comercial, é parque de serviço. Os caras fizeram tudo, em 70 anos os caras deram um show na gente. Como é que você vai competir com a Rússia, que o Putin faz pelo menos 15 anos, que ele tem tornado a Rússia um país muito melhor pra quem vive lá dentro, de forma ininterrupta. Tá? Eu não gosto do Trump, do Putin. Eu acho ele um ditador, um filho da puta, um cara imoral. Agora, para o cidadão russo, o cara é quase um deus. O cara transformou um país que, na época, não tinha nem táxi. Pra você ter uma ideia, eu fui no podcast lá do Iron Talks, conversei com um cara que morou 19 anos na Rússia. Ele falou, irmão, quando eu cheguei na Rússia, lá acho que em 2000 que ele chegou na Rússia, ele falou, irmão, eu cheguei na Rússia, não tinha táxi. Não tinha táxi, as pessoas ficavam dando carona de forma irregular, porque você não tinha controle estatal de nada, era tudo bagunçado. Hoje na Rússia a qualidade de vida tá absurda, tá? E só não tem um turismo pujante hoje porque eles estão em guerra. Como é que você vai competir com esses caras? Como é que você vai competir com a Índia, velho? Com a Índia, que hoje passou o Brasil em termos de saneamento básico. A Índia, sabe a Índia do Instagram? Os caras comem comida no sovaco. Né, os caras mijam na cama ali e dormem em cima. Eles têm mais saneamento básico do que a gente. Né? Se a gente é esse país, como é que a gente vai sentar com os grandes? Quando a Argentina que passou por década de kirchnerismo, estava destruída, teve inflação de 1000%, tá dando banho na gente. O Paraguai, irmão. Eu vou te falar, quando eu era criança, você comprava um negócio falsier, você comprava sei lá, um brinquedinho porcaria ou alguma coisa que era falsificada, você fala, isso é do Paraguai. Não se fala mais isso hoje porque o Paraguai está se tornando um polo industrial. Tá? Inclusive até a mineração de Bitcoin, os caras estão indo pro Paraguai porque a energia lá é mais barata. Até nisso os caras estão dando... Como é que você hoje, enquanto presidente do Brasil, que é talvez o maior país, né, em termos econômicos da América Latina ainda, por conta do seu tamanho, população, etc., como é que você vai sentar com os grandes e falar dessas coisas que até fazem sentido? Olha, a gente precisa depender menos do dólar. Olha, a gente precisa fortalecer o sul global. Pô, faz sentido. Se você tem uma carga tributária anômala, se você pega no seu país, olha que absurdo. Você vai produzir... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma moto de motocross. A minha moto de motocross, ela é Kawasaki. Ela é uma das únicas... Ela é a única fábrica que falou, não, vamos encarar o mercado brasileiro, é a Kawasaki. Ela falou, tudo bem, para nacionalizar, para pagar um pouco menos de imposto, vamos nacionalizar a moto. E aí você tem uma lei que... eu não lembro agora, acho que é determinado... porcentagem do peso da moto tem que ser fabricada aqui. Olha o que os caras fazem. Eles têm tudo em São Paulo. Fabricam um monte de coisa em São Paulo, porque aqui a logística é rápida, você tem mão de obra, etc. Aí você leva tudo pra Manaus. Monta em Manaus, põe o selinho. Montado na Zona Franca de Manaus. Ganha isenção de imposto, aí você traz de volta pra São Paulo pra distribuir. Fala pra mim, cara. Você não tem nem... você cria olha isso. Você cria uma Zona Franca de impostos, que é a Zona Franca de Manaus, que você não tem como chegar lá. Você não tem ferrovia, você não tem estradas pavimentadas, você não tem um canal pluvial que faz todo o acesso ao... Não, você não tem, cara. Aí você cria uma zona franca, não, vamos criar aqui, no meio do nada, vamos criar aqui uma zona franca onde você não consegue chegar e sair. Vamos criar uma zona franca onde até as coisas do mercado interno tem que passar pelo Porto de Santos, que é uma máfia aquilo ali. Você acha que você vai sentar com os grandes e falar como é que a gente vai depender menos do dólar? Cara, você tem que fazer tua lição de casa, velho. Então, o que o Lula tá falando até faria algum sentido se a gente vivesse num país que fez a lição de casa. Agora,
achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. Mas vai valer o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Que está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Mas o que mais vai... Vou te falar uma coisa, meu irmão. É que a gente sabe que o Lula é um ladrão, né? Mas se você transcreve o que ele falou, e põe nas palavras de outra pessoa, põe nas palavras de um bolsonarista, vamos supor que, sei lá, o Eduardo Bolsonaro falou as palavras que o Lula falou, né? Eu tenho certeza que você ia olhar e falar, puta, faz sentido o que o cara tá falando. E por mais que esse governo seja um governo absolutamente atrapalhado, irresponsável, ideológico, um governo corrupto, tá? A direita, a oposição brasileira, ela é tão atrapalhada que ela conseguiu fazer com que o Lula fizesse a esquerda, fizesse uma manifestação que inicialmente era para aumento de impostos. Olha isso. As esquerdas foram para as ruas ontem pedir aumento de IOF, achando que isso é taxar super rico. É de uma imbecilidade gigante. Os caras conseguem fazer com que o governo lote uma manifestação. Por quê? Por quê? Porque o governo se atrapalha e a oposição vai lá e joga, não, isso aqui é por causa de Alexandre de Moraes, Suprema Corte. Opa, não, nossa soberania ninguém mexe. Lota a manifestação e a manifestação lota. É muito difícil, cara. É muito difícil. Unir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos, sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, a Embraer que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. Nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo. Vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. E eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Esse é o meu papel, inclusive dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. O Brasil gosta de negociar. Em primeiro lugar é o seguinte, né? Não preciso nem falar que é a hipocrisia do cara, né? Vamos juntos, empresários, abrir novos mercados. Vamos abrir novo mercado. Vamos ser competitivos, Lula. Vamos acabar com essa CLT obsoleta. Vamos acabar com essa carga tributária ridícula, absolutamente pesada e complexa aqui do Brasil. Aí nós estamos falando em abrir novos mercados. Aí nós estamos falando em ser competitivo. Só que a parte dessa hipocrisia dele, existe uma coisa interessante que é o seguinte. Os empresários, os setores produtivos do Brasil se veem tão carentes de liderança que neste momento, por conta de um problema gerado pelo governo Lula, é muito importante deixar isso claro. O problema da taxa dos Estados Unidos para o Brasil é problema gerado pelo governo Lula. Setores do governo americano assumiram. O Brasil nem estava no radar. Sediou o BRICS, teve discursinho, avançou em pautas de regulação de rede social, mandou recadinho. Então tá bom. Então já que você mandou recadinho pro presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos vai usar você para mandar recadinho para todos os outros países do BRICS. O Brasil fez graça e tomou-lhe taxação. O Arábia Saudita, você que tá aí meio que próximo do BRICS, né? Como país, eu nem sei se eles são membros ou se eles são parceiros, né? Você vai fazer igual? Ô Turquia, você não tava com uma gracinha aí e tal? Vocês vão fazer isso mesmo? Vocês vão querer desatrelar as negociações de vocês do dólar? Vocês vão querer conversar mais com o Putin, com o Xi Jinping do que comigo? Então olha o que aconteceu com o Brasil. A verdade é que nós nos colocamos na linha de tiro do Trump, em termos de taxação, para que
a gente sirva de exemplo para os outros países. Então é importantíssimo lembrar que o problema foi causado pelo governo Lula. Pelo governo Lula. Dito isso, quando ele fala que ele quer abrir e tal, novas negociações, isso que lá, os empresários brasileiros, o setor produtivo do Brasil, tá tão carente que, sendo o governo causador do problema, o que eles deveriam fazer? Ir para oposição. Oposição, nos ajude. Forme uma maioria no Congresso, faça alguma coisa, dê um jeito nisso. A oposição é tão incompetente, e eu sei porque a gente fala aqui com os setores produtivos, e eu não vou citar nomes, é claro. Mas todas as associações você pode imaginar. Tanto de agrícola, tanto de exportação, quanto de industrialização, quanto de comércio e serviços. Porque, por exemplo, se você é uma transportadora, você é um serviço. Você não é uma indústria. Você não exporta o seu serviço. Só que você presta serviço para quem exporta. Então o cara vai exportar menos, você vai transportar menos. O teu serviço, teu setor de serviços, teu setor de comércio vai ser afetado porque o setor de indústria está sendo afetado por causa de uma exportação que você nem faz. Então tudo isso, associação comercial, associação de exportação, associação de comércio exterior, associação de indústria, associação de agricultura, todas, de tudo quanto é região do Brasil, está muito mais batendo na porta e tentando negociar com o governo do que pedindo coisa para a oposição, porque sabe que a oposição é absolutamente incompetente. E quando dói no bolso, irmão, é o seguinte, estão arrancando meu ganha-pão. Posso gostar do Bolsonaro, posso ser de direita, beleza, quero que o Lula se foda, e mesmo ele sendo o criador do problema, é melhor eu ir aqui, porque aqui eu sei que daqui dessa oposição não sai nada. Nós estamos vendo, eu estou vendo isso. Tá? Eu tô vendo ligação, tô vendo tudo. Isso tá acontecendo aqui. As pessoas estão procurando ajuda do governo, que é o criador do problema, porque a oposição não sabe o que fazer. A oposição é absolutamente atrapalhada. A oposição tá aliás, quase comemorando. Não, a oposição está comemorando isso. A oposição está comemorando isso, cara. Aê, eu sou o Eduardo Bolsonaro, viu? Toma na cabeça aí, setor produtivo brasileiro. Ó, não quer vir produzir aqui nos Estados Unidos. É, por causa do Xandão, hein? Solta o meu papai, hein? O Brasil não gosta de contencioso e depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro. Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. Que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se vocês já repararam, né? O Lula, até por conta dele já estar mais velho e tal, ele transparece mais o espírito do que ele está sentindo, né? Se ele tá bem, se ele tá mal tal. O Lula, nos últimos anos, ele só tem apanhado. É imposto, é economia lá embaixo, é aumento de preço. Aí o cara tem que falar que porra, a culpa é do agronegócio que tá cobrando demais na carne. Ah, a culpa é disso e daquilo. E você vê se esse tema, o Lula tá assim, ó. Jogaram aqui na... Deixa eu matar no peito esse tema aqui. Talvez esse seja, né? Talvez essa seja a válvula de escape pro governo achar que essa vai ser a propaganda deles pro ano que vem. Tá? Porque a gente já tinha visto, eu tinha analisado no meu canal, que eles iam bater muito menos nos números do governo, né, e nas questões de gestão do Lula versus gestão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também tem uma grande desculpa que é a pandemia, e eles iam bater muito mais na questão da frouxidão do Bolsonaro. Né, a gente viu já vários agentes da esquerda ligados ao governo já passando essa narrativa. Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro não fez isso, o Bolsonaro te traiu, o Bolsonaro te deixou de mãos abanando e não sei o que lá. Né? E agora eles têm um novo presente, que é, olha o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez o Trump taxar a gente e está aplaudindo a taxação. E por outro lado, você vai ter o governo, que é o verdadeiro causador desse problema, né? Não, vem com o pai aqui que nós vamos procurar novos parceiros comerciais. E como que vai dividir a população nisso? Né? Todo mundo sabe que o Lula é o causador do problema. Só que o setor produtivo, como eu falei, está refém, né, de representação, vai se ajoelhar ao Lula.